Olá, queridos, como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estou aqui, cá eu mais uma vez, com os meus vídeos mirabolantes. Só que dessa vez eu não vim fazer uma palhaçada, ou assim, até vim fazer um pouco de palhaçada, só que falando de um assunto muito sério, que é a palavra de Deus. E eu gostaria de passar uma mensagem ao qual o Senhor me confiou há um tempo. E é isso aí. Vamos falar hoje sobre o tema inocência, jardim da inocência, que é tão importante voltarmos a ser inocentes diante da presença do Senhor, e voltarmos assim a, a ter comunhão sincera com o Senhor, a buscá-lo melhor, dizendo, né? Então é isso. Vamos estar falando sobre o jardim da inocência. E para começar sobre isso, eu busquei no dicionário o que significa a palavra inocência. E a palavra inocente eu tenho aqui. Os significados não, como é que eu posso falar? É, as definições do dicionário. Aff, quase quer dizer dinossauro. Nos. Então, inocência é a qualidade de inocente, a falta de culpa, pureza ou ingenuidade. E da palavra inocente significa inofensivo, isento de malícia, criança de tenra idade, ou seja, em seus primeiros anos de vida. Então, para começar, nós já falamos dos. É, toda vez me foge essa palavra da cabeça. Significados, isso aí, vocês sabem o que eu quero falar. Então, para começar, nós falamos sobre isso e, bom, através do que nós já vimos, nós basicamente já sabemos de tudo. Ou seja, pessoa inofensiva, pessoa que não tem malícia, é, uma qualidade inocente, pureza, ingenuidade e assim vai, e assim sucessivamente. E na Bíblia existiram algumas pessoas que foram assim, realmente. E para que esse estudo continue, eu gostaria de falar sobre Adão e Eva, que são os primeiros habitantes do mundo, dessa terra, e eles puderam experimentar o período inocente e não mais inocente, ou seja, o período de inocência e de culpa, de certa forma, já que a palavra inocência significa sem culpa, sem malícia. Então, lemos lá em. Abra sua Bíblia, em Gênesis 2 e no versículo 7, e podemos ler: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, em primeiro ponto que eu queria levantar aqui é que, pensa aqui comigo, Deus, sendo maravilhoso, poderoso, santo, totalmente santo, e perfeito em tudo que faz, você acha que, cá pra nós, ele criaria alguma coisa que não fosse boa? Sim, você pode estar pensando, ele criou o diabo, não sei o quê. Mas, gente, antes de o diabo ser o diabo, ele era um anjo. Então ele não era uma coisa ruim. Ou seja, Deus não criou o diabo ruim. Ele criou um anjo e a partir daí o anjo caiu, ok? Só para deixar bem claro. Então, Deus, ele cria o homem. E pensa aqui comigo. Eu creio que Deus ele não chegou assim do nada e fez, vou criar o homem e apareceu o homem. Oi, papai, senhor. Não, eu creio que na verdade teve todo um processo. Deus sonhou com isso, criou um projeto e a partir desse projeto ele amadureceu essa ideia e todo aquilo até chegar ao ponto de criar um homem. E assim, eu creio que esse projeto ele foi bastante pensado, foi elaborado por Deus, amadurecido por Deus no coração de Deus, até o ponto dele finalmente
colocar em prática aquele sonho de criar um homem, alguém que fosse a imagem e semelhança dele, como nós podemos ver mais adiante, ao qual ele, creio que faz uma reunião com Jesus, o Espírito Santo, e fala, olha, vamos criar um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E tá aí um outro ponto ao qual eu queria levantar. Tipo, Deus, ele cria o corpo do homem, e eu creio que a partir do momento que Deus começa a moldar este homem, as impressões digitais de Deus começam a ficar no corpo deste homem, deste modelo, desse protótipo, digamos assim, de homem. E quanto mais Deus amassa aquele barro, quanto mais Deus modela aquele barro, as impressões digitais de Deus vão ficando na massa, vão ficando. E eu creio que com isso, além das impressões digitais, Deus também vai imprimindo no, no corpo, naquele corpo que ele está criando, traços de personalidade. Então ele vai deixando personalidade naquele corpo e vai moldando tanto o corpo como a personalidade. E nós sabemos que a alma, ela é basicamente a nossa personalidade, é aquilo que é a nossa inteligência, aquilo que nos guia, que nos... Ah, gente, eu esqueci a palavra agora. Mas enfim, nós sabemos que a alma é aquela parte do corpo que nos guia, a nossa inteligência. Então, eu concluí que, como Deus criou o corpo, Deus também criou a alma juntos. Só que faltava uma coisa para que esse homem vivesse, ou se levantasse e fosse assim, que nem a gente. E Deus concluiu: bom, falta o fôlego de vida, ou seja, o espírito dessa pessoa. E eu creio que o espírito, ele é o pedacinho de Deus dentro de nós, ou seja, que coroa toda a perfeição. Porque assim, o corpo já foi perfeito, você já parou para imaginar que ninguém no mundo consegue criar um cérebro como o nosso. Ninguém consegue recriar, no caso, olhos. Ninguém consegue recriar órgãos e fazer todos os sistemas do nosso corpo fielmente como nós temos e vindos de fábrica, ou seja, criados por Deus. Ninguém consegue fazer isso. Então, por si só, o nosso corpo ele já é perfeito. Mas para melhorar e coroar essa perfeição toda, Deus ainda criou e colocou em nós o Espírito, que é aquilo que nos move, que nos dá vida, que nos enche de alegria e nos faz respirar, nos faz viver, nos move. E pensa aqui comigo. Quando eu respiro, o ar ele entra pelo meu nariz, passa por dentro de mim, enche os meus pulmões, o oxigênio circula pelo meu sangue, chega ao meu cérebro, oxigena todas as minhas células e, por fim, eu ponho para fora. Ou seja, eu creio que todo esse ar que entra em mim e passa todo o tempo dentro de mim até sair, ele se torna um pouco de mim, certo? E agora, colocando isso para Deus, imagina a respiração de Deus que estava dentro dele sendo soprada dentro daquele boneco, dentro daquele homem inanimado. Gente, é maravilhoso. Sabemos que dentro de nós tem um pouquinho de Deus. Isso é o que nos liga com Deus, o que nos liga com o Criador. Existem pessoas que elas se dizem não acreditar em Deus. Só que dentro delas, bem lá no fundo, sufocado, sim, existe um clamor por Deus, por algo maior, algo que possa explicar muitas coisas que são inexplicáveis
para a ciência, para as religiões, sei lá, para qualquer pessoa. Porque por mais que a ciência tente explicar alguma coisa, não fica 100% explicado. Sempre existe aquela lacuna que está no meio daquela explicação. Ou então ainda que uma religião tente criar teoria sobre tais coisas e não sei o que mais lá. Não, existem lacunas que não são preenchidas com explicações humanas. E essas lacunas elas só podem ser preenchidas a partir do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus. E dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um clamor, ainda que sufocado, ainda que preso lá dentro, no fundo. E esse clamor, essa vozinha, é o Espírito que habita em nós e que anseia por mais de Deus. Sabe por quê? Porque ele veio de Deus. Amém? Então é isso. Para coroar essa perfeição, Deus, além de nos dar um corpo maravilhoso, um corpo perfeito, ele também nos deu um espírito, que é uma parte dele dentro de nós. Então aí o homem levanta e o homem começa a viver e, gente, o homem, ele foi perfeito, ele viveu perfeito. Existe uma música que fala: fui homem perfeito, completo inteiro, e as escolhas que fiz me afastou de ti. Mais ou menos assim. Então, como diz essa música, não ficou assim por muito tempo, infelizmente. Deus, ele criou um jardim, colocou o homem dentro, e a grande prova de que esse homem ele era santo, de que ele era perfeito e que realmente tinha semelhança de Deus, é que ele vivia nu dentro desse jardim com sua esposa, que também estava nua, e todos os seus outros filhos, e eles não viam maldade nisso. Eles não viam maldade nisso. E nesse jardim tinha uma árvore que se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que assim, nós sabemos que este homem, ele já conhecia o bem, aliás, ele só conhecia o bem, já que ele era perfeito e tinha a imagem e semelhança de Deus. Só que, como nos dias de hoje, existe o nosso adversário, o nome dele é Satanás. E ele não estava eles não estavam satisfeitos com aquela comunhão que Deus tinha com aquele homem que foi criado perfeito à imagem e semelhança dele. E ele, astuto do jeito que é, entrou na serpente e foi até a árvore do conhecimento. E a partir daí ele começou a tentar a mulher, a Eva, a desobedecer a Deus, pois existia uma regra da parte de Deus que não deveria ser comido o fruto daquela árvore. E a partir daí passamos a ser do jeito que somos. Mas deixa eu explicar para você direito. Eu consegui colocar alguns pontos para que chegamos a uma conclusão sobre isso. Deixa eu pegar aqui no meu esboço. Deixa eu ver. Ok. Para que Eva chegasse a comer da fruta e assim morrer espiritualmente falando, ela passou por alguns processos e é esses processos que nós vamos ver agora. Bom, primeiro, eu creio que a fruta ela não era mágica e a fruta em si não tinha poder nenhum. Ou seja, não foi o fato de ela comer aquela fruta que fez com que ela morresse espiritualmente e passasse a deixar de ser inocente para ser culpada. Porque a fruta não tinha poder nenhum, ela não era mágica.
e sim foi o ato de desobedecer a Deus que causou e desencadeou tudo isso, certo? Para que fique bem claro. E mas como se deu esse processo? Imagina aqui comigo. Deus ele não criou o jardim, o homem, e em menos de um ano, ou tão pouco tempo assim, o homem já foi logo pecando, já foi logo caindo e aquela coisa toda. Não. Levou tempo, muito tempo. É porque a Bíblia ela não descreve quanto tempo ao certo isso aconteceu. A Bíblia ela foi escrita de uma forma bastante inteligente que poupou alguns detalhes, lógico, porque tipo, creio que são alguns desnecessários e colocou só a parte necessária. Mas pensa aqui comigo, o tempo que Adão e Eva viveram naquele jardim foi tempo suficiente para Eva passar várias vezes na frente daquela árvore e olhar várias vezes aquele fruto. E por algumas vezes imagino que ela passava na frente daquela árvore e via aquele fruto brilhando, quem sabe vermelho, quem sabe laranja, não sei. E chamava a atenção dela o brilho daquele fruto, e ela imaginava o gosto, o sabor daquele fruto, e ela passava a olhar aquele fruto, e muitas vezes eu creio que ela colocava assim a mão no rosto e fechava os olhos e balançava a cabeça tentando afastar o pensamento de se aproximar daquele fruto, de tomar daquele fruto e comer. E aí tá o primeiro ponto, ao qual muitas vezes nós deixamos de ser inocentes, e esse é o primeiro passo ao qual Deus me falou. O problema é que muitas vezes nos expomos tempo demais a alguma coisa que nos vai tirar da presença do Senhor. Isso. Nos expomos tempo demais ao pecado. E isso está errado, porque se ficamos muito tempo olhando para algo que é proibido, acabamos sentindo nos acabamos nos sentindo atraídos por aquilo. E foi o que aconteceu com Eva, chegando ao ponto de até dobrar a exigência de Deus, porque Deus falou: aqui está a árvore, não coma dela. E Eva, ela dobrou a ordenância de Deus. Ela disse: não coma, não toque, nem olhe para isso. Eu creio que esse aumento de da ordenança de Deus foi justamente porque ela já não estava conseguindo mais aguentar. E então, para não ter que tocar e assim talvez colocar na boca, ela pensou em aumentar isso aí. Ela colocou como: ah, não posso ver, nem posso tocar e muito menos comer. Porque se ela não visse e se ela não tocasse, ela não sentiria vontade de comer. E se sentisse vontade de comer, como ela não podia chegar perto daquilo, então ela podia correr o mais rápido possível e assim não chegar a comer e a se alimentar daquele fruto. Então ela não pecaria. Só que a serpente estava lá e a serpente começou a envolver Eva e começou a falar coisas bonitas e iludir a Eva. Mas por quê? Porque a Eva, ela passou tempo demais se expondo àquele pecado. Pensa comigo. Inocência, inocente, é uma criança de tenra idade, ou seja, uma criança nova, digamos recém-nascida, com poucos anos de vida, certo? Ok, essa criança, ela está dentro de casa, com seus pais que são cristãos, vamos por assim. Então ele só conhece o bem, a criança ela só conhece o bem porque possivelmente o pai e a mãe, eles escutam hinos, eles falam da palavra entre si, a criança vê o pai e a mãe orando, buscando a Deus, indo à igreja, e o círculo de amizade dessa criança gira em torno das tias da salinha, de outras crianças que também têm pais cristãos, e a criança ela só conhece o bem.
digamos que Adão e Eva, eles eram essas crianças. Só que essa criança, ela cresce. E como ela cresce, ela tem que ir à escola, ela tem que frequentar outros grupos, ela frequenta a casa dos vizinhos, que muitas vezes também não são cristãos. Então ela, querendo ou não, vai ter contato com coisas que não são boas, com palavrões, com imagens, com músicas que não agradam ao Senhor. Ou seja, ela vai ter uma exposição, querendo ou não, ao pecado e as coisas que desagradam a Deus. Pense aqui comigo. A criança era inocente. Digamos, vamos colocar um menino inocente. Então, do caminho de casa para a escola, ele passa na rua e tem muitas coisas ali ao qual a visão dele pode alcançar. Outdoors, vídeos, imagens, pessoas passando, e o ouvido dele também está aberto. Uma criança nova, ela aprende coisa muito rápido. Pessoas falando palavrão, expressões que não agradam a Deus, músicas que não agradam a Deus. E isso vai fazendo com que vários estímulos vá entrando na cabeça dessa criança e fique impregnado. E ainda que nós, adultos que estamos lá ouvindo isso também, não vamos nos contaminar mais ou não nos permitimos contaminar mais, não podemos controlar que as nossas crianças elas escutem e vejam certo tipo de coisas sempre. Nós podemos sim evitar que aconteça isso dentro da nossa casa, mas a partir do momento que saímos de casa não podemos controlar isso. Então, essa criança ela vai crescer com estímulos do mal. E foi o que aconteceu com Adão e com Eva. Satanás, que estava na serpente, começou a estimulá-los para o mal, certo? E ao ponto que eles ela se expôs demais àquele pecado. E o segundo ponto que eu levantei aqui, deixa eu ver. Ok. E o segundo ponto colocado aqui foi, além de se expor ao pecado, criar curiosidade sobre esse pecado. Assim, digamos, passar um tempo vendo alguma coisa e perceber que as pessoas que praticam aquela coisa são felizes, elas estão bem, elas não morreram, elas até recomendam que se faça que nem elas estão fazendo, gera um pouco de curiosidade. Tipo, você passa muito tempo olhando para aquilo, vê que todos que praticam aquilo estão bem e não morreram e não aconteceu nada com ela. Deve gerar um pensamento tipo, se é errado, por que essas pessoas cometem? E se elas cometem, por que não acontece nada de mal com elas? E se elas fazem, não acontece nada de mal com elas, por que eu também não posso fazer? Foi o que Eva pensou. Ela, ouvindo que seria que nem Deus quando comesse o fruto, e que ela conheceria o bem e o mal, e que ela não morreria, certamente ela não morreria se ela comesse uma fruta. Aliás, ela já comia de todas as frutas daquele jardim, se ela comesse aquela, talvez ela não morresse. E ela comeu. E quando ela comeu, eu acho que ela comeu de olho fechado, e aí ela mordeu e mastigou, depois ela parou por um tempo com o olho fechado ainda, e ela viu que ela não caiu no chão, que nada aconteceu, então ela começou a se tocar, e ela começou a se beliscar e sentiu que estava viva. Aí ela abriu os olhos e ficou admirada e fez: "Oh, certamente eu não morri. Então eu vou lá em Adão e vou dizer para ele: Adão, essa fruta é maravilhosa, a gente não morre." E a pessoa passa a pesquisar sobre isso, sobre esse pecado, e pesquisar sobre aquilo do qual ela tem vontade, daquilo ao qual ela passou muito tempo exposta.
E aí vem o terceiro ponto, que é o contato físico e o contato emocional também com aquele pecado, com aquilo que vai tirar a nossa inocência. Queridos, quando nós nos ficamos expostos a isso e passamos a ficar curiosos por isso, pode esperar que o próximo passo será o apego àquilo e o contato com aquilo. O primeiro vai ser o contato emocional, porque pesquisar vai aumentar a nossa vontade de fazê-lo. Querendo ou não, vai aumentar a nossa vontade de fazê-lo. E isso gera o contato emocional. Tipo, quando nós estamos muito afim de fazer alguma coisa, o nosso emocional ele fica abalado. Querendo ou não, ele fica abalado. Nós ficamos ansiosos, ofegantes, determinados. E esse é o nosso contato emocional com aquilo. O nosso coração ele se apega àquilo. Passando então ao contato físico. Por quê? Se em nossa mente nós já concebemos aquilo e sabemos dos meios e das formas como operar aquilo, como fazer com que aquilo se torne realidade, então passaremos sim a ter o contato físico com aquilo. Então, chegamos ao quarto passo, que é justamente cometer aquilo e, por fim, perder a nossa inocência. Voltando àquela criança, imagine, a criança ela passa muito tempo da vida dela vendo e sendo estimulado por imagens, por vídeos, por som, por fotos, enfim, por várias coisas. E depois, quando ela vai crescendo, vai gerando ansiedade quanto a fazer aquilo, porque ela vê que pessoas estão fazendo, estão felizes com aquilo. Então, o próximo passo vai ser procurar fazer. Eva passou por isso, chegando ao ponto dela comer o fruto. O contato, primeiro houve o contato emocional. Ela ficou, creio que, louca por fazer aquilo, chegando ao ponto de pegar e comer o contato físico, entendeu? Isso é muito sério. Eu queria dizer para você que está vendo esse vídeo que pode ser dolorido não fazer e preferir obedecer ao Senhor, mas muito mais dolorido é a consequência de estar longe do Senhor. Porque enquanto não abrimos a porta para o pecado entrar, pode ser difícil e pode ser dolorido. Mas fechar essa porta e essa brecha é pior ainda. Pode crer. Então, o quarto passo é cumprir e perder a inocência de vez. Então, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam a inocência, a ponto de serem expulsos do jardim, da presença do Senhor e da intimidade com Deus. Por quê? Porque ficaram muito tempo expostos ao pecado, visualizaram demais o pecado, conceberam o pecado em suas mentes, se envolveram emocionalmente com aquele pecado e, por fim, praticaram o pecado. Que esse vídeo ele possa tocar o seu coração e, em nome de Jesus, possa mudar alguns de seus pensamentos, que você possa não mais estar exposto a esse pecado, mas em nome de Jesus você possa erradicar de vez esse pecado e prestar atenção para que nada disso te atraia novamente.
e te arraste novamente a cometer esse pecado. Que esses 4 pontos fiquem cravados dentro do seu coração e da sua mente, para que em nome de Jesus você consiga resistir e não perca mais a sua inocência. Mas antes, tente voltar a ser como você é. Ou melhor, como você deveria ser, da forma como Deus te criou, santo. Porque a Bíblia fala, seja santo como eu sou santo. Seja perfeito como Deus é perfeito. Seja separado deste mundo como Deus é separado deste mundo. Em nome de Jesus, nós somos cidadãos do céu e não dessa terra. Nós somos apenas peregrinos, então não podemos nos contaminar com as coisas dessa terra. Sim, temos que colocar o nosso pensamento nos céus, porque nós somos cidadãos do céu, então nós temos que nos comportar como as pessoas que estão no céu, como pessoas que irão para o céu, não como pessoas dessa terra. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar essa comunhão, para restaurar a nossa comunhão com Deus, porque os nossos espíritos estavam mortos. E isso é o que acontece quando perdemos a nossa inocência. E precisamos do Espírito Santo para refazer este caminho de volta ao Senhor. Porque foi quando Jesus morreu e se sacrificou que o véu foi rasgado. E aí nós podemos entrar de novo na presença do Senhor. Que em nome de Jesus essas palavras toquem o seu coração aí onde você está, onde esse vídeo está alcançando. Porque eu creio que em nome de Jesus, Deus ele tem muito para fazer através de nós. Mas ele só pode fazer a partir do momento que nós nos colocamos de volta na presença dele e nos tornamos de novo pessoas inocentes, excelentes para fazer o bem. Porque quando o príncipe deste mundo vir, assim como Jesus falou, ele não pode encontrar nada dele em nós. O pecado não é de Deus, o pecado é do diabo. E o príncipe deste mundo é o diabo. E ele não pode encontrar nada dele em nós. Se formos inocentes, sim, nós seremos de Deus. Mas se estivermos em pecado, não seremos de Deus. Porque em Deus é luz e nele não há trevas. Em nome de Jesus, que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor possa tocar o teu coração neste momento. Amém e graças a Deus. E eu agradeço por essa oportunidade de poder estar entrando aí no seu computador, na internet, sei lá, através do DVD e podendo deixar essa mensagem ao seu coração. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.